Bom dia. Vamos para mais um bate-papo. Vou esperar o pessoal entrar. E bom dia, gente. Bom dia. Que bom que vocês estão entrando para mais um bate-papo. Hoje nós vamos ter bônus, né? Agora de manhã eu vou receber a Norma e de tarde tem um bate-papo imperdível sobre envelhecimento ativo com a Cláudia Melli. E amanhã a gente vai ter novamente, nós vamos ter novamente o Paulo Poli de manhã e à tarde nós vamos ter um bate-papo sobre neurociência e natação. Então hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, vamos ter duas lives, uma de manhã e uma de tarde. Então vamos entrando. Muito obrigada pela escolha. Oi, tia Sara, Leandro. Oi, Vê, tudo bem? É muito bacana ver que as pessoas, Fábio, Tianinha, as pessoas estão assíduas na live. Eu espero que vocês estejam realmente... Oi, Elaine! Eu estou muito feliz porque a iniciativa de fazer essa série de bate-papos, né, é justamente a gente preencher um pouquinho a nossa alma, o nosso coração nesses dias de quarentena. Então, a ideia é promover encontros, né? A Cláudia Melli também entrou aí, ela vai entrar de tarde, a Norma já entrou. Então, o que nós vamos conversar hoje? Eu convidei a professora Norma Jacobi, ela é psicomotricista, está fechando a formação dela em psicomotricidade, ela é proprietária de academia, ela é graduada em educação física, trabalha com natação há muitos anos. Eu conheci a Norma como aluna. Eu a conheci há muitos anos no Jopef. Isso tem muito tempo mesmo. E é engraçado como as pessoas se conectam, né? Ela é sempre muito discreta, muito oriental. Olha a Renata Tavenic entrando aí também. E assim, ela fazia os cursos, eu olhava para ela e a gente tinha uma conexão. Com o tempo, com a assiduidade, eu indo para o Jopef, ela também, nós fomos nos aproximando. E hoje temos uma relação de amizade também. E eu pude acompanhar o crescimento dessa profissional. E é uma profissional que muitos de vocês conhecem e hoje ela vai compartilhar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho de brincadeiras psicomotoras. Ela já entrou, eu vou convidá-la e ela vai começar o nosso bate-papo. Deixa ela entrar. E aí nós vamos começar. Bom dia, Norma! Bom dia, o som tá bom? Para mim está bom. Vamos ver se o pessoal Tá dá bom. um oi. A conexão está boa. Eu acho que o único que deu um pouquinho de azar foi o Poli, né, até agora, mas amanhã ele volta e vai dar tudo certo. É porque ele tá muito longe, tadinho. Ele tá lá no final do Brasil, né? Mas ele volta amanhã. Ó, muita gente entrando, Norma, e a gente vai começar a falar de brincadeiras psicomotoras, porque é assim que você surgiu para o universo aí da gente. E embora eu já te conheça há muito tempo, você sempre foi uma pessoa estudiosa, dedicada, participativa, né? Eu contei já um pouquinho aí, né? Eu te conheci no Eu acompanhei. Jopé, você acompanhou. Então, a minha pergunta, né, é como você começou a produzir, né? Como é que surgiu essa ideia de você produzir materiais para proporcionar essas atividades, essas brincadeiras psicomotoras? Então, primeiro porque a gente estando na água, a gente percebe que existe uma falta, né? Então, assim, a necessidade acabou me levando a isso. Mas o que que acontece? Primeiro, eu até tenho aqui o primeiro, né? Que eu vou mostrar para você, se você lembra. Oh! Então,
Esse daqui foi o primeiro criado e assim, depois ele foi sendo aperfeiçoado com sugestões, dicas, e aí vão surgindo novas versões, né? Hoje já é uma outra que não tem, ela mantém, né? São os emojis, mas já tem a parte em relevo, então assim, é toda uma questão de você ler, estudar, aplicar e perceber quais são as necessidades. Então, assim, as mudanças vão ocorrendo de acordo com o que você vai tendo a utilização. Mas o principal, até eu devo muito, eu falo para a nossa mestra, né, para a Josiane, que esteve aqui com você também já, porque foi assim, a psicomotricidade que me fez enxergar que existe esse mundo e essa possibilidade. Né? Então, assim, eu tenho a necessidade, tenho a criatividade e tenho que saber usar. Para que eu vou aplicar isso? Por que eu tenho que aplicar? Então, eu falo que todos os jogos criados, eles têm um porquê e um para quê. Né? Que é uma coisa que a gente percebe assim, que as pessoas criam, tá? Eu vejo muita criatividade por aí, mas qual que é o objetivo principal? Isso tem a ver com a nossa vivência na água, isso tem a ver com o desenvolvimento das habilidades aquáticas, isso tem aonde que a gente consegue aplicar isso, né? Então, assim, essa tem sido um pouquinho assim do meu questionamento hoje. O professor Leonardo Werner também entrou aí, mandou um beijo também pra Oi, gente. Léo! Então, Norma, o que mudou? Porque, assim, esse primeiro material que você confeccionou, que eu tive a honra de receber e testar e criar alguma coisa em cima e te devolver também algumas questões, esse material foi num período antes você estudar psicomotricidade. Isso. Certo? Isso. E o que mudou? O que mudou no momento que você começou a produzir materiais, né? No momento que você começou a estudar e aperfeiçoar e se aprofundar na psicomotricidade? Porque a criatividade, ela existe, ok. Sim. Mas qual foi o marco divisório entre o que você produzia antes de estudar psicomotricidade para o que você produz hoje de materiais e brincadeiras pós estudar e aprofundar a psicomotricidade? Eu acho que os objetivos mudam muito, né? Porque, como eu comentei agora, a gente sente uma necessidade de materiais para a gente aplicar, então a gente cria. A gente cria e, assim, é divertido, é legal, a gente brinca, mas qual que é a diferença? É você ver o porquê, assim, quais os resultados que a gente enxerga depois que você começa a aplicar essas atividades. E assim, como o meu olhar mudou muito depois que eu fui para a formação, então o que eu vejo? O mesmo material que eu usava para fazer uma atividade antes da formação, hoje, se eu for aplicar, o que eu enxergo é completamente diferente. Né? Então, assim, eu utilizava eles primeiro para fazer um leve trás, para fazer um joguinho da memória, uma atividade de raciocínio. Hoje, o que eu consigo perceber? A relação que a criança tem com o próprio material, com o objeto. Qual que é a relação que a criança consegue ter com os amigos dentro da aula, de acordo com o material que você aplica. Porque isso tem uma diferença, sim. De acordo com o material que você coloca na sua aula, mesmo que seja o mesmo objetivo. Porque você pode ter o mesmo objetivo e trabalhar com materiais diferentes. Então, de acordo com o material que você coloca, o relacionamento entre os próprios alunos pode acontecer que seja diferente. Então, você ter esse olhar para observar essas situações também, eu acho que hoje, para mim, faz muita diferença. É como se você tivesse camadas, existe uma camada mais superficial e só você colocar a brincadeira. E quando você tem um olhar psicomotor, para essa brincadeira e para esse material, é uma camada mais profunda, é isso? Isso mesmo. Porque assim, a gente começa a enxergar a situação da criança dentro da aula, a situação da criança dentro da piscina,
é a relação dela com os amigos, a relação dela com o próprio material, e até a gente consegue, assim, sendo um pouquinho mais ousado, a gente consegue perceber a relação da criança com ela mesma dentro da aula. Né? Porque assim, se você aplicar, se você der um joguinho de emoções para ela dentro da aula, que sejam, que já te dê, né? Então assim, você está feliz, você está triste, ela tem uma relação, você percebe que a fisionomia da criança chega a ser diferente. Se ela estiver bem, ela vai e te traz uma carinha mais feliz. Se ela está triste, ela arruma um jeitinho de te mostrar isso, ou, né, dependendo da idade da criança, ela faz questão de te esconder isso. E aí você precisa ter esse olhar para fazer essa leitura da criança. E isso daqui eu falo que a psicomotricidade me mostrou e assim, me abriu um leque muito grande. Uma pergunta que me fizeram, porque assim, eu recebo perguntas antes, tá? Uhum. Norma, o que você acha da questão da confecção dos materiais, de alguns materiais que às vezes são propostos e que podem colocar em risco algumas crianças ou a própria atividade? O que você tem como princípio para elaborar um material para que ele seja seguro? Eu tenho visto também muitas coisas, mas é uma coisa que preocupa, né? Deixa a gente assim, um pouco preocupada, porque as pessoas estão hoje muito preocupadas com a criatividade, com o lúdico, com recreação, trabalhar, deixar a criança feliz na água, mas elas não estão tão preocupadas com essa questão da segurança dos materiais. Né? Por exemplo, eu trabalho com tampinhas de garrafa, mas eu até separei aqui um material para te mostrar. Olha aqui como estão as minhas tampinhas. Elas estão presas dentro da garrafa. Então, assim, se eu achar que eu preciso trabalhar alguma coisa de movimento, de rosca, que seria mais, eu falo hoje, para mim, dentro da minha aula de personal, né? Porque seria mais um objetivo, mais um funcional. Dentro das minhas aulas de natação, eu trabalho isso daqui, mas a criança vai fazer o quê? Ela vai afundar a garrafa, ela vai ver sair as bolhas da garrafa. Isso torna, assim, para uma criança de 2, 3, 4 anos, é muito interessante ver uma garrafa fazendo bolhas. Né? Então, assim, o meu objetivo é mostrar para ela que existe essa possibilidade e depois que ela começa a ver que saem as bolhas, isso desperta nela a vontade também de fazer. Então, assim, eu posso usar? Posso. É reciclado? É reciclado. Mas, assim, a preocupação de você fazer um isolamento, de não deixar peças pequenas soltas pela piscina, isso eu acredito que é uma coisa que o pessoal não tem feito muito, né? Eu tenho visto muitas fotos, muitos vídeos assim, com relação a esses materiais. E outros também que têm me preocupado, até assim, quando eu posso, eu tenho colocado a dica, é a questão do material com glitter. Né? Isso daí tem me incomodado, já tem mais de ano que me incomoda. Eu tenho tentado, mas assim, não conheço todos os professores do Brasil e também não posso estar falando para a pessoa, você está errada, é uma opinião minha. Né? Então, assim, à medida do possível, quando eu posso, eu tenho colocado essa dica assim. Por quê? A gente não trabalha, eu pelo menos não trabalho numa piscina só com crianças maiores, com um adulto. Então, assim, eu trabalho desde o bebê até a terceira idade, apesar de ter 2 piscinas, mas as turmas se revezam, né? Então, assim, colocar um material que tenha o glitter dentro da água e aí em seguida eu ter uma aula de bebês, isso para mim me preocupou. E aí eu fui atrás, fiz uma pesquisa e realmente ele solta isso, são micropolímeros, né? Mas que existe a possibilidade da criança engolir isso, até de ficar na pele. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, eu tenho insistido um pouquinho, né? Até algumas pessoas podem até achar que eu sou chata com relação a isso, mas é uma forma que eu achei, assim, de segurança. Já que eu coloco tanto material de EVA, e não tem por que a gente trabalhar um EVA com glitter dentro da água, né? Ele, assim, até porque o glitter ele foi criado para decoração e não para algum tipo de material que a gente vai estar manuseando
toda hora e dentro da água, né? Que é mais fácil ainda dele soltar. A mesma coisa, então, seriam com as tintas e com os guaches também, né? Sim, esse tipo de pintura, por exemplo, ele é atóxico, mas não é alguma coisa assim que a criança pode pegar e ficar pondo na boca, né? Que nem assim, você faz a massinha, né? Não é para a criança ficar comendo, não é algo que vai prejudicar, mas ela também não pode estar ali, pegar uma garrafa de tinta e estar tomando. Então, assim, alguns materiais podem ser utilizados desde que tenham 100% de supervisão. Você trabalha só como personal, você vai ficar 100% de olho no teu aluno, então você de repente pode até usar, entendeu? No meu caso, eu não consigo, eu tenho meus personagens, mas tenho meus grupos, e assim, a gente faz um compartilhamento de materiais, então eu não posso falar, eu não dou 100% de certeza que o material que eu vou fazer só para usar com o meu personal, que o pessoal, o grupo também não vai estar utilizando. Então eu prefiro, assim, prevenir, né, a precaução antes de qualquer problema. Me fizeram aqui uma pergunta sobre os tecidos. Eu estudo bastante o tecido, mas sei que você também. Então, a mesma coisa você também diria dicas de que tecidos usar e quais usar? Eu uso a lycra e uso também o TNT, tá? Mas assim, a lycra, por exemplo, eu procuro usar mais com personal, claro, né? Assim, eu falo que não é um material que pode ser colocado na água, pode, mas assim, é uma coisa assim que exige muito cuidado também, tá? Eu acho que até entraria aí na questão da segurança, porque é um material que pode causar muitas sensações, né? Na criança, até no adulto, tá? Porque eu já fiz uma experiência também em aplicar com adultos. E eu falo que dependendo de como a pessoa está, isso pode trazer para ela, além de sensações, de repente, levar ela para outros tipos de lembranças. Então, assim, se você não estiver preparado para lidar com a situação que isso pode provocar, então que de repente você deve estudar mais um pouco, você tem que pensar um pouquinho mais antes de estar aplicando. O que o pessoal tem feito muito, que eu tenho visto assim replicado, é utilizar ele como uma ponte, né? Amarra ele ou entre duas pessoas segura. Eles têm feito como se fosse, por exemplo, para diminuir a profundidade, né? A criança passa por cima. Até aí, eu acho que assim, ainda é uma experiência que daria, né? Os professores de natação estarem aplicando. Vamos trabalhar a redução da profundidade. É uma experiência da criança conseguir fazer passar assim de 4 apoios em cima da água. Então, até aí, eu acredito que não teria problema, né? Agora, assim, por exemplo, a forma como eu tenho aplicado ele e dentro das aulas de personal, aí eu já acredito que já seja um tema que a ser discutido, de repente, pela nossa mestra, né? Que ela é muito mais especialista, que Josiane, acho que de repente daria até uma live para falar sobre tudo isso. Uma das questões que mais a gente tem conversado, não só você e eu, mas a comunidade da natação o quanto que o profissional de natação infantil está deixando de dar aula de natação, de trabalhar as habilidades aquáticas em pró algumas atividades criativas, que estão sendo chamadas de psicomotoras, mas que não estão enquadradas na água. Vou exemplificar, melhor para que quem está do outro lado entenda. Estamos numa aula de natação e muito tempo dessa aula as crianças ficam ou em plataformas ou fora da água, fazendo atividades, brincadeiras que estão sendo denominadas psicomotoras, então, e a aula deixando de transcorrer. Até que ponto isso está deixando de ser aula de natação para ser uma aula de educação infantil que deveria ser um escopo da professora da creche, do jardim da infância, da pré-escola? Aonde que a gente tem que ter a medida? Isso daí também é visível, né?
assim, eu percebo que tem, assim, uma competição, né? Uma competição para ver quem cria mais. E eu acho que a questão não é criar mais, é se preocupar mais com o nosso local, porque nós somos professores de natação, a nossa oficina é a água, então as nossas atividades, elas precisam ser feitas dentro da água para desenvolver as habilidades aquáticas, certo? Então, assim, você pode criar? Pode, desde que todas essas atividades, ou 90% dela, e não 50%, sejam aplicadas dentro da água ou na borda da piscina, né? Então, qual que é, assim, a atividade que eu falo? Que eu coloquei, por exemplo, dentro da água, foram os dominós, né? Eu criei vários para várias faixas etárias, mas como que a gente trabalha? A criança, ela não senta na borda da piscina e monta um dominó e fica ali acabando de montar. A gente coloca ela numa das bordas, de preferência assim, na borda oposta, né? De onde você tem um espaço para montar. Então aí você determina, você faz um pedido para a criança. Então agora vamos fazendo perninha de crawl, aí você traz uma peça e monta. Então assim, aí você vai estar estimulando, você está pedindo que a criança faça uma atividade que é da natação e ao mesmo tempo ela vai estar trabalhando no raciocínio, né? Então assim, são movimentos relacionados. Agora, você trabalhar, por exemplo, eu tenho, tá? Isso aqui também tem incomodado muito. Eu trabalho nas minhas aulas de personal. Por quê? É a demanda do meu aluno, né? O meu aluno precisa, ele veio para mim para fazer a psicomotricidade aquática. Então, assim, ele veio com esse pedido. Eu preciso que você me ajude com determinado aluno a trabalhar o movimento de pinça ou o movimento de rosca para desenvolver. Ele não veio para fazer aula de natação, né? Ele veio como um personal para eu fazer um atendimento com ele diferenciado. Ele é um aluno individual. Agora, dentro de uma aula em grupo e você ficar colocando determinados movimentos que não têm a ver com as habilidades natatórias, eu acho um pouco complicado. E isso tem acontecido bastante. Eu acho que Você está dizendo, então, o seguinte, todas as atividades têm seu valor, ok. Sim. Só que existe uma demanda para isso. Então, eu tenho um atendimento personalizado. Olha lá, Hugo Lavalle entrando aí. Hugo, olá! Uma coisa você recebe um aluno e na anamnese desse aluno, na conversa com os pais, essa criança tem uma dificuldade motora, ela tem uma desestruturação da sua coordenação motora fina, ela tem uma dificuldade de tônus específica. E aí cabe você trabalhar o movimento de pinça com ele, porque não é uma sessão apenas de natação. É uma aula, é uma sessão de psicomotricidade aquática, como a Josiane explicou na live de segunda-feira. Ou um personal, onde você tem essa demanda. Diferente de, eu tenho uma turma com 8, 7, 6 crianças e eu vou pegar este material para desenvolver algo que não sei se é uma necessidade primária deles. A necessidade primária deles é um palmateio, é uma questão de propriocepção na água e não movimento de pinça. É isso? Sim. Seria isso, sim. E assim, por exemplo, eu tenho alguns materiais aqui que foram colocados na água justamente por ter essa demanda, né? Então, assim, eu tenho encaminhamentos que eu trabalho com psicólogas, com psicopedagogos. Eles vêm para mim encaminhados com pedidos. Então, assim, alguns materiais eu acabei criando, mas para trabalhar somente com esse aluno, né? Então, assim, para o grupo, a gente procura trabalhar, são aulas completamente diferentes, né? Então, tem a turma tem os materiais que são do grupo, mas que podem ser compartilhados, porque tem alunos que vêm para personal, porque, né, por diversos motivos,
Eles vêm para fazer a natação, mas como personal. E eu tenho os alunos que vêm para o personal, mas como psicomotricidade aquática. Então, assim, as demandas são diferentes. Então, a gente tem que atender eles diferenciado, não tem como, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou baixar aqui, ó. A Érica, quando eu tenho uma turma que tem maior necessidade, que tem crianças com dificuldades motoras, eu costumo usar a hora da brincadeira com uma atividade direcionada. Essa pergunta da Érica é muito boa, porque, assim, não é o brincar sem a supervisão, é ao contrário, é nesse momento que o profissional tem que estar mais atento, né, Norma? Isso mesmo, porque assim, é nesse momento que a criança, ela realmente ela se revela. Ela acaba entregando ali tudo que ela quer, tudo que ela pode e tudo que ela sente, né? Então assim, eu vou dar 5 minutos no final para a brincadeira. Eu acho assim que esses minutos, de repente, eles seriam interessantes no começo. Até para você observar, para você perceber qual é a demanda do seu grupo naquele dia, para aquela aula, né? Então, assim, o pessoal faz os combinados. Se hoje a aula correr tudo bem, a gente tem os 5 minutos de brincadeira. Eu, né, na minha escola, com a minha equipe, a gente não trabalha assim. Nós não temos isso. Então, assim, nós seguimos o calendário, né, o cronograma e nunca colocamos o que a gente tem. A gente tem um dia da brincadeira, né? A gente coloca o dia da brincadeira, mas assim, não trabalhamos esse tipo de combinado durante a aula. É interessante, mas como eu falei no início, né? Você fala, vamos colocar os 5 minutos, já ouvi gente falar que até para esperar os atrasados, né? Que tem isso também. Então, assim, vamos ter então 5 minutos no começo da aula. Vocês têm, as crianças começaram a entrar, vocês têm 5 minutos para fazer a brincadeira. E nesses 5 minutos... Peraí. Ok? Norma? Oi, tô aqui. Oi, vai. Então, aí nesses 5 minutos, o professor estar mais atento e aí ele perceber qual que é a demanda do grupo para aquele dia. Ele pode continuar, ele tem os objetivos, ele tem a aula planejada? Tem, mas acontece não, tem, é certeza que tem do grupo ter uma demanda específica para aquele dia, né? Porque o professor de natação, ele é criativo e ele é versátil, né? Então, assim, ele pode sim trabalhar o mesmo objetivo, mudando a atividade no dia. Você está fazendo uma quebra de paradigma, né? Eu acredito nisso também, porque assim, é uma forma de também ter uma diagnose daquele dia, né? Por exemplo, as crianças que vêm da escola, que vêm da creche, que vêm no nível de agitação, e se você de repente começa paralisando essas crianças, sei quem quer, de repente se você começa com uma atividade, uma brincadeira, um jogo, você tem como observar aquela criança que está mais desregulada, aquela criança que está mais agressiva, aquela criança que está mais apática, e dentro do que você planejou, você reorganizar as suas estratégias, né? Sim. Até eu acabei, né, por necessidade, criando mais um jogo. Mostra! Ele é um jogo de números e quantidades, tá? Que se faz a associação. 8, certo? Certo. E aí, esse daqui, por exemplo, você vê, um professor vê, e aí ele fala assim, a criança vai trazer, ela vai achar o número e vai associar com outra parte que tem a quantidade. Correto. O que eu consigo trabalhar com esse jogo, por exemplo, com essa turma que você acabou de citar aí, a criança que acaba de sair da creche, a turminha de 6 alunos que acabaram de sair da creche, que a professora já segurou eles lá 10 minutos, porque o pai e a mãe já vão chegar. E aí eles chegam na escola, na natação, assim, desesperados. Eles chegam tacando fogo na água, como a gente diz, né? Então, quando eu comecei a perceber que a gente podia organizar essa turma, né? Então, assim, eu falo da faixa a partir de 4 anos, né? Que a criança já reconhece os números. Então, a primeira vez que eu apliquei com eles, então eles atravessavam lá, porque eu tenho 2 piscinas, uma tem 10 metros, tá? Eu coloco as plataformas, então eles atravessavam esses 10 metros, traz
as peças aleatoriamente. Trouxeram, montaram do jeito que eles foram conseguindo associar. E aí, na próxima aula, vamos trazer agora os números em sequência. Só que eles são um grupo de 6 crianças. Então, agora vocês têm que se organizarem entre vocês, porque a tia não vai aceitar o número se não for certinho na sequência. Então, eles começam já a parar, pensar e prestar atenção. Porque se eles trouxerem um número que não encaixe na sequência, eles vão ter que levar de volta, né? Então, aí já começa a ter uma quebra aí nessa agitação, porque eles são obrigados a parar. Então, traz a numeração primeiro toda em sequência. Aí, a quantidade eles podiam trazer. Numa próxima aplicação, agora eles têm que trazer o número e a quantidade. Então, um aluno traz o número, o próximo traz a quantidade, mas tem que estar relacionado. Então, quem traz o 0, traz o 0, o outro amigo traz o 0, aí o segundo traz o 1, o outro amigo já tem que trazer a quantidade, e acabou que eles conseguiram se organizarem motoramente, né? Porque, assim, eles foram obrigados a parar, respirar, pensar e se comunicarem entre eles. Então, assim, foi uma atividade de associação que eu consegui colocar e eu consegui fazer com que eles se organizassem. E aí depois comecei a aplicar em outras turmas, nas turmas da manhã também, que já não são tão aceleradas, mas que deu muito certo com essa questão de organização. Eles começaram a se organizarem entre eles. Então, algumas... Não, pode falar. Não, pode. Você então, as atividades, elas são criadas e assim, elas são aplicadas, né? Os jogos, eles são criados e aplicados. Então, aí eu tenho, assim, o porquê eu criei e para qual objetivo eu criei. E depois disso, a gente começa a perceber que, além desse objetivo, eles podem surgir novos objetivos. Mas esse olhar, eu falo que faz toda a diferença, né? Porque eu poderia, por exemplo, eu não vou contar aqui, querer me gabar de falar assim, não, todos os professores da minha equipe conseguem fazer a mesma coisa. Eles não têm a formação. Então, a gente tenta, né? A gente conversa, a gente mostra que existe essa possibilidade e aí você vai trabalhando com a sua equipe dessa forma. É um percurso também de desconstrução, né? Porque, voltando, né? Eu acho que está tendo uma sequência da nossa conversa. A Josiane colocou muito bem que o lúdico, a brincadeira, o jogo, é uma ferramenta dentro desse olhar psicomotor. Então, você hoje está trazendo a ferramenta. Então, e isso é uma ferramenta muito importante, porque ao invés do professor estar se desgastando, gritando, senta na borda, fica quieto, encosta o bumbum na parede, ele está, através de uma atividade prazerosa, de uma atividade pensada, organizada, que não está só focando na motricidade, e sim em algo mais amplo, porque está mexendo com a atenção, com as emoções, com a concentração, com a autorregulação. Então, não é só planejar para a parte motora e chamar isso de psicomotor. Isso. É um erro conceitual. Verdade. Isso é verdade. E assim, eu falo que só através da aplicação, né, quando você consegue colocar isso em prática, é que você consegue perceber tudo isso. Porque assim, quando a gente cria, a gente tem um objetivo. Eu tenho certeza que todo professor é assim, né? Eu quero trabalhar, vou colocar umas garrafinhas e vou fazer elas coloridas porque vai chamar atenção, né? Então, assim, tem muito material que a gente pode colocar na água que ele vai afundar. E esse materialzinho, se você colocar 50 prendedores no fundo da piscina, você tem ele para trabalhar o mergulho, a criança vai buscar, eles são coloridos, eles trazem, e aí você coloca lá do lado de fora, de repente um varal, alguma coisa, e a criança consegue colocar. Qual era o objetivo da aula? Não era a pinça, era o mergulho, né? Então, assim, você começa a aplicar e você começa a enxergar que existe essa diferença, né? E eu acredito, assim, que
da forma como estão sendo colocadas as coisas hoje, tem confundido muitas pessoas. Ou as próprias pessoas, até elas mesmas, estão um pouco confusas com relação a essa grande criatividade que a gente tem, né? Porque nós temos. A criatividade, ela é maravilhosa. Talvez Sim. a gente precise, enquanto profissional de natação, aí estamos aqui refletindo, não estamos dizendo que estamos certas nem que estamos erradas. Sim, claro. Ao invés de criar o material e dizer o objetivo do material para a aula, não é isso. É a nossa aula ter um objetivo, ter um conteúdo e o material está a serviço desse objetivo e desse conteúdo, como você exemplificou aí do mergulho. Isso. Né? Porque você pode colocar, tem muita coisa que a gente coloca. Eu quero até te mostrar aqui, ó. Você vê, vai parecer um monstro. É um pedaço, tá? Que a gente terminou uma reforma e sobrou um pedaço de cano. Para que a gente usa isso? Né? Eu achei, eu sozinha, né, sem um aluno na água, coloquei ele dentro da piscina e essas bolinhas maravilhosas, elas entraram dentro, né, do pedaço de cano. Então aí vamos começar a brincar, sozinha, né? Coloquei ele dentro da água, ele escondeu, e aí você afunda um lado e a própria pressão da água fez com que a bolinha saltasse. Coloquei num dia que eu estava com o meu personal, bebê, e o que eu percebi, assim, ele tinha 1 ano e meio quando eu coloquei. A felicidade, né, da criança, dela pegar a bolinha, esconder, não era esse o objetivo, tá? A criança escondeu as bolinhas dentro do cano, colocou 4, 5 bolinhas, e aí a gente começa a perguntar, e aí, cadê? Aí começamos a brincar, eu manuseando esse cano, e aí quando eu afundei ele na água, que essa bolinha saltou, então assim, essa modulação tônica da felicidade da criança, isso daí já, então eu já comecei a trabalhar esse material com esse outro objetivo. Então eu pego uma criança que precisa um pouquinho de trabalhar um pouquinho essa modulação e começar a utilizar esse tipo de material. Então assim, é o esconder, aparecer, mas deixar com que a criança faça. Então ela esconde e ela mesma faz com que apareça, né? Então esse daqui até esses dias eu coloquei, né? Que é a caixinha. Então assim, a criança ela esconde a bola e a bola sai pelo outro lado. Dependendo da idade da criança, ela já começa a procurar onde foi parar, porque a bola aparece dentro da água novamente. Então é você trabalhar o tônus, né? Essa modulação. E a gente ter esse tipo de material é um reciclável, é um material reciclado, né? Mas ele pode ser trabalhado com outros tipos de objetivo. Não sei, de repente, se eu entregasse esse material para um outro professor, ele estaria trabalhando de uma outra maneira, né? Vamos trabalhar, vamos carregar água, vamos encaixar alguma coisa dentro. Para mim deu certo trabalhar com os bebês, né? E assim, o objetivo foi trabalhar essa modulação tônica com eles. Norma, agora fala um pouquinho da tua transformação pessoal. No momento que você resolveu buscar uma formação em psicomotricidade para o seu trabalho, que já era um trabalho fundamentado, conceituado, você já tem um nome no mercado, principalmente na sua cidade, você sempre buscou cursos, tudo, mas o que fez você sentir assim, preciso me aprofundar mais, preciso compreender mais essa criança e por isso vou para a psicomotricidade? Até no comecinho, quando você falou do JOPEF, foi lá no JOPEF, né, que eu conheci você, o Fabrício, a Josiane, o Poli. Então, assim, foi esse contato que eu fui tendo através dessa busca, né, porque, assim, eu nunca aceitei ficar, por exemplo, vou ficar 1 ano sem fazer curso. Eu não suporto, não parece que aquilo começa a me fazer falta.
E num desses primeiros cursos que eu fiz com a Josiane, que foi o primeiro curso de bebê que eu fiz no JOPF, que foi com a Josiane, até eu já falei isso para ela. E aí você passa a acompanhar o profissional, né? Você começa a acompanhar o trabalho dessa pessoa, o seu trabalho, o do Fabrício, e você começa a perceber as características diferentes, né? As diferenças, características de cada um, as diferenças. E foi me batendo aquela curiosidade de querer, eu queria já há muito tempo, assim, eu falo que desde 2007, 2008, essa questão da psicomotricidade, ela já me incomodava. Mas você vai deixando, por quê? Eu não tinha nada aqui na minha cidade, não temos ainda aqui na cidade, e a formação é em Curitiba, né, que eu fui fazer agora. Então, assim, ida e volta são 2.000 quilômetros que eu teria que percorrer todo mês. Então, assim, era uma barreira que eu tinha, e a minha filha é pequena, então a gente vai deixando. Só que chegou um ponto que a procura que eu comecei a ter, né, os alunos que começaram a chegar para mim, foram me exigindo mais. Eu começou a aparecer crianças com mais demandas, e eu já vi que estava ficando assim, eu já não estava mais dando conta daqueles que eu já estava tendo procura. Então eu coloquei como um objetivo e deixei muita coisa de lado, com certeza, né? Claro. Tive que abrir mão de muita coisa para poder fazer essa formação com a Josiane. Mas em momento algum, eu me arrependo de ter feito esse sacrifício, Então, assim, porque isso mudou a minha vida. E eu falo que em novembro, né, que nós fomos para o Congresso Brasileiro aí no Rio, isso abriu mais ainda, assim, porque eu falo assim, hoje eu vejo que eu fiz um caminho, eu percorri um caminho que não tem mais volta, né? A psicomotricidade aquática, ela te leva, assim, para um outro mundo. Pessoalmente, eu falo que eu mudei muito. Quem me conheceu e quem me conhece sabe que a gente muda, o nosso olhar muda. Como que eu vou falar assim? A opinião que eu tinha antes, por determinadas coisas, hoje já é uma outra opinião que eu tenho, não tenho vergonha de falar, né? Porque assim, eu estou há 14 anos na área, e o que eu pensava há 14 anos atrás não tem praticamente mais nada, não restou mais nada para essa pessoa que eu sou hoje. Mas foi através de fundamentação, de correr atrás, de estudar, de ir atrás das pessoas. Graças a Deus, eu fui atrás das pessoas certas. Sou sua seguidora desde sempre. Então, assim, você, né, a Josiane, o Fabrício, são pessoas assim que eu gosto muito, que acompanho muito. E não agradeço a vocês, né, por vocês estarem sempre tão aí e terem feito parte dessa minha transformação. Se eu sou essa profissional que eu consigo ser hoje, foi graças a vocês. Nossa, eu fiquei até emocionada. Mas a gente que agradece também, Norma, porque é muito gratificante ver o desabrochar seu e de muitos outros profissionais que a gente viu lá atrás, e ver como a busca, né, vai nos tornando profissionais melhores. Então, esse incentivo da gente estar sempre buscando, sempre estudando. E aí vem aquela pergunta, o que te ajudou, né, na relação com o teu cliente, com os pais dos seus alunos, quando você tem agora que justificar a sua prática? Você se sente uma profissional mais segura, mais embasada para dialogar sobre essa natação que tem essa brincadeira psicomotora? Como é que é hoje o seu trabalho e como você hoje se sente em relação a justificar a sua prática pedagógica para os pais? O que te ajudou nisso? Me ajudou em tudo, né? Porque assim, desde a hora que você faz a primeira avaliação até durante e o depois, a gente hoje tem uma fundamentação, eu tenho crenças, né? Eu acredito nisso
e eu estou vendo que isso está dando certo. Então, eu consigo chamar o pai do meu aluno e explicar para ele: olha, nós temos feito esse tipo de aplicação, nós estamos tendo esse resultado. Que seja esse resultado positivo ou negativo, né? Só que você não chega para apresentar para o pai do seu aluno colocando as coisas negativas, né? Tudo assim, aqui entre a gente eu estou conversando. Mas hoje eu tenho uma base, né? Para chegar no pai, no meu cliente e explicar para eles. Assim como eu vejo que os meus clientes, eles chegam até mim também de forma diferente. Eles têm respeitado mais a minha opinião, segundo aquela questão de assim, o médico falou que não pode, né? Mas por que não pode? Então, assim, não estou me comparando, não estou me equivalendo, mas assim, eles valorizam a minha opinião. Não é só porque o fulano falou que não pode, que não vai poder. Eles chegam para mim e perguntam: professora, o que você acha? Né? Então, assim, eu vejo que existe uma valorização da minha opinião. Isso não tem preço, né, Norma? Não tem. E, assim, essa questão deles chegarem, por exemplo, com crianças que têm, né, certas demandas e eles perceberem, assim, o resultado. É claro que, assim, o meu público não é igual de muitos professores, assim, só classe A, eu tenho A, B e C, e, assim, a criança chegar para você, o pai chegar para você e falar: o meu filho nunca tinha tido essa oportunidade, o meu filho nunca fez tantos tipos de tratamento, tantos tipos de terapia, e quando ele veio para fazer 4, 5 sessões de psicomotricidade aquática, a mudança que a gente vê nele é coisa assim, evolução, ele dá um salto muito grande, né? Então, a gente consegue, vamos dizer, acreditar mais naquilo que a gente está fazendo também. E essas brincadeiras psicomotoras, então, elas vêm, né, como ferramenta para que a gente possa entrar nesse universo da criança, porque elas estão entrando numa água que pode ser pequena para a gente que é adulto, mas para eles é um oceano, é um universo novo, é uma água que muitos ainda não têm controle, alguns podem apresentar medo. Então, o que você diria para quem quer trabalhar com as brincadeiras psicomotoras, quais as dicas que você daria para os profissionais que querem confeccionar, que querem utilizar e que querem se apropriar dessa estratégia para as suas aulas de natação? Primeiro, a gente não pode só copiar. A gente tem que saber o que. Não estou dizendo que você não pode, né? Eu também acabo copiando uma coisa ou outra, mas assim, nós precisamos pensar e ver que não basta você entrar lá, por exemplo, no mundo pedagógico e copiar as atividades, porque o que você traz para dentro da água não é a mesma coisa que você pode usar na sala de aula, né? Você comentou agora há pouco. Acaba virando uma aula de educação infantil. Então, o que a gente tem que saber? Por que a gente vai... Qual a sua necessidade de ter aquele material? Por que você precisa ter esse material para você usar na sua aula? Qual que é o teu objetivo? Você acredita, você consegue ver que a sua criança vai alcançar esse teu objetivo, que deve ser das habilidades aquáticas, né? E aí, a partir daí, a gente perceber como que vai ser a relação, prestar atenção, né, de qual vai ser a relação do seu aluno com esse material. Como que o seu aluno pode usar, ou como ele pode, de repente, se prejudicar com a utilização desse material. Quais os prós e os contras de você estar colocando esse tipo de material dentro da sua água, né? Porque você tem que imaginar que o teu aluno está dentro de uma banheira. Ele vai estar ali, é um oceano, mas na hora que ele pega o material, ele não enxerga que o material está lá do outro lado. Ele enxerga que é dele, está aqui com ele, faz parte dele. Então, até onde esse material ele pode ser benéfico e até onde ele pode causar algum prejuízo para essa criança. Olha, Norma, a gente está terminando.
né? Você poderia, nas considerações finais, dar alguma dica, por exemplo, de algum livro, algo que as pessoas poderiam começar a beber na fonte para começar a mergulhar nesse universo? Olha, o meu de cabeceira é o da Josiane, né? Tenho também lido muito Cacilda e tenho acompanhado e adorei Fátima Alves. Sou Porque suspeita. assim, já eu falo assim que quem me apresentou a psicomotricidade foi Vitor da Fonseca, né? Mas assim, aqueles que estão, eu falo que ao meu alcance hoje, que eu consigo ler, acompanhar, que são de fácil entendimento, de leitura fácil, que a gente consegue ter acesso, são esses três, tá? Fátima Alves eu tenho alguns, Josiane assim, saiu, eu falo que saiu, não, ela chegou, né, como minha professora, minha mestra, e hoje eu consigo, de repente, mandar uma mensagem, a gente conversa, então, assim, passou ao nível de amiga, como você. E Fátima Alves, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente aí no Rio de Janeiro, e tenho gostado muito dessa leitura, porque, assim, é uma leitura... E a Cacilda, né, que você citou também. Sim, Cacilda. Cacilda foi, assim, uma pessoa que me recebeu muito bem, né, quando eu fui para São Paulo. Fui muito bem recepcionada, a gente conversa também. E essas três eu falo que hoje, porque eu percebi esses dias que o pessoal perguntando, né, e autores brasileiros. Então, assim, são essas três que eu falo hoje, que eu tenho colocado assim na minha cabeceira para eu poder dar seguimento a essa vida de psicomotricista. Eu vou reforçar aqui que são três autoras brasileiras que tem... a Fátima Alves foi nadadora, precisava contar isso para vocês, embora ela não seja da educação física. Cacilda e Josiane são da educação física também. As três são psicomotricistas, mas realmente são três escritoras, cientistas, estudiosas, brasileiras, que escrevem de uma maneira muito honesta, muito fácil e também são muito acessíveis. Eu também endosso a sua indicação. Norma, eu queria muito agradecer. Agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Eu que tive o privilégio de receber o primeiro kit antes da sua transformação e recebo ainda de você e sou uma cliente sua, dos seus materiais. Vejo quanto que esses materiais eles têm uma preocupação, né? Não só com a confecção, mas com o propósito, e não deixa de descaracterizar a nossa função primária. Nós somos professores de natação, que temos a ferramenta do brincar psicomotor dentro do ambiente mais importante, que é a água. Como diz a Cacilda, a água é o maior brinquedo do planeta. Se a gente tem um material, se a gente tem uma criatividade e esse material não pode ser inserido na nossa água, então ele não serve para aula de natação. Essa é a pergunta básica que a gente tem que fazer. Criei uma coisa bacana. Eu vou poder botar dentro d'água? Se eu não boto, ele não serve para a nossa aula de natação naquele momento. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, muitos coraçõezinhos, muitas audiências, dizer que a live vai ficar gravada. Norma, deixa o seu Instagram aí e o seu contato do Facebook e dos seus materiais. O meu Instagram é o Norma Iacabe. No Facebook eu tenho o meu pessoal, que é o Norma Iacabe. Temos a página da escola, que é o J. Kanami Sport Center. E agora nós temos o Instagram também, que é o J. Kanami PP, tá? Que seria o J. Kanami Ponta Porã. E eu que agradeço, Renata. Foi uma honra receber o teu convite e espero ter acrescentado um pouco, né, para esse nicho novo que tem surgido aí
de professores com muita criatividade, com ideias, e principalmente nesse período que eu acho que a gente tem que aproveitar para criar e produzir, né? Porque assim, coisas que não, né, que nos vão deixar para baixo, a gente deixa para lá um pouco, porque e as suas lives têm sido maravilhosas. Eu agradeço muito mesmo, de coração. Um beijo. Beijo. À tarde, nós teremos Cláudia Melling, que vai falar Sim, sobre estarei aí. envelhecimento ativo. Amanhã de manhã teremos Paulo Poli, com natação de bebê infantil, parte 2. À tarde teremos Aline Miranda, com neurociência e natação. Sexta-feira teremos a Rossana. Aí sim ela vai falar de psicomotricidade na educação infantil, não na piscina. Então a gente vai ter aí uma outra abordagem. Acompanhar. Claro. E para fechar a semana, o nosso querido amigo André Trindade com natação terapêutica. E já estou montando o cardápio da semana que vem. Aguardem mais lives em tempos de quarentena. Um ótimo dia. À tarde a gente se encontra. Muito obrigada. Até a tarde. Beijo, obrigada. Beijo, amore. Tchau, tchau.